Chegamos finalmente ao nosso encontro marcado de toda a quinta-feira do canal Ônibus em Trânsito, no quadro Viagem de Volta, onde retratamos alguns momentos históricos na história do transporte coletivo no Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020, antes tarde do que nunca, devido a alguns problemas aí atrasou um pouquinho, mas jamais deixaria de comparecer ao nosso encontro. Agradeço de coração ao grande número de comentários, a maioria positivos de pessoas que, assim como eu, gostam, curtem a história dos ônibus. Mas vamos lá, meus amigos. A gente acompanhou aí na tela, aliás, na chamada aí, sobre articulados rodoviários, um pouquinho da história. Mas na tela temos um urbano, então vamos ao princípio. No ano de 1977, devido ao aumento da densidade populacional dos grandes centros urbanos, um projeto desenvolvido aí pela Caio, juntamente com a Scania, culminou na apresentação do modelo que temos na tela, ou seja, o primeiro ônibus articulado do Brasil. Trata-se de um Caio Gabriela 2, montado no chassi Scania B111, articulado. Então está aí, pessoal, é um dos primeiros, não posso afirmar que seja o primeiro articulado, esse que está na foto, mas existem alguns indícios, algum detalhe, como no para-choque, o para-choque daquele primeiro era um veículo de demonstração, então aí para trânsito urbano realmente o ideal seria esse tipo de para-choque, salvo alguns detalhes, mas o principal ali seria realmente o logotipo da Scania ali no meio, se é que dá para usar a expressão logotipo no meio da tela, aquele enorme ali, letras enormes cromadas. Mas enfim, detalhes à parte, esse foi o precursor dos ônibus articulados aqui em território nacional. E ao contrário do que muitos pensam, ou melhor, afirmam em algumas redes sociais, alguns até canais e vídeos, pessoal, tem que tomar uma certa cautela. Eu dou uma pesquisada nas revistas, nos prospectos que eu possuo aqui no meu pequeno acervo e me baseio nisso para trazer essas informações para vocês. Existe muita informação aí equivocada com relação a os primeiros articulados rodoviários em testes sobre chassis Volvo. Não é verdade. Os primeiros em teste foram exatamente o que vocês estão vendo aí na tela, sobre chassi Scania B111, a mesma base do Caio apresentado no início, e carrocerias da Marco Polo e da Nilson, como veremos logo a seguir. Temos aí um Marco Polo 3. Como eu disse para vocês, eu extraí essas fotos, não tem uma qualidade boa, porém são fotos do prospecto de época da Marco Polo. Era um veículo, pessoal, que tinha muitas peculiaridades, muitas diferenças, e a gente vai resumir aqui, é um tema bem extenso, mas vamos resumir aqui para vocês. O painel de instrumentos não diferenciava em nada das versões aí 4x2, apenas para efeito de informação para você que não conhece o painel dos Marco Polo 3 originais de fábrica. Temos aí o interior, pessoal. Existem algumas discordâncias, mas pelo que eu acompanhei aqui, são 58 lugares, mais aquela poltrona lá na cabine, ou seja, são 59 poltronas. Aí a gente observa aí o revestimento interno, as laterais do teto em ABS moldado a vácuo, né? As janelas em perfis de alumínio, vidros, a gente vê que não são vidros escuros, são vidros incolores, e as poltronas todas em espuma de poliuretano revestidas em veludo, o que já dá um ânimo bem interessante. As luminárias, a parte de iluminação todas, lógico, com lâmpadas fluorescentes, as luzes de leitura individuais com lâmpadas halógenas, são detalhes de época. E o piso é com compensado à prova d'água revestido em passadeira plástica ou passadeira ou tapete plástico, como o pessoal costumava falar na época.
O que nos chama a atenção nessa versão apresentada, esse em si era o veículo apresentado aí para testes, foi apresentado a diversas empresas, inclusive a Aviação Garcia recebeu esse mesmo exemplar, lá na frente a gente vai ver, né? E vejam bem que interessante a forma como a Marco Polo fez ali na sanfona. Do lado esquerdo havia um local ali, como nos articulados de hoje, né, a pessoa poderia ficar encostado ali. Do lado direito tinha um minibar com conservadores locais ali para, de repente, garrafas de água ou de café. O pessoal ainda utilizava garrafas de água mineral e café servido a bordo. E de acordo com a informação do prospecto que eu tenho em mãos, o veículo era equipado com sanitário químico, o bar que vemos ali, né? E também a possibilidade de haver ar-condicionado, tendo rádio toca-fitas, microfone, amplificador e mais alguns opcionais. E agora a gente já parte para o início da história com o Nilson. A Carrocerias Nilson começou também a implantação do seu ônibus articulado no finalzinho de 1978, pessoal. Já em meados de 78, para a linha de 1978, a Nilson apresentou o seu diplomata articulado. Aí é interessante porque é um diplomata 2.40, bem bacana essa informação aí. O diplomata também sobre o chassi Scania B111. Aqui temos uma foto, realmente é uma foto que eu ganhei quando trabalhava na Sul-Americana. E olha só que interessante, esse carro era escalado geralmente no 21 horas Curitiba-Foz do Iguaçu. Era entre aspas, um executivo que vinha com mantas e travesseiros. Olhem lá no interior, observem, entre as poltronas ali ficavam posicionados os travesseiros. É engraçado até a gente lembrar desses detalhes, né? Eu não cheguei a ver esses ônibus operando. Mais tarde, quando haviam já os Jumbos 360, havia ainda essa disposição dos travesseiros entre as poltronas. Mas olha que foto histórica tirada aqui no Parque Barigui, na capital paranaense. Vejam como praticamente não tinham residências. Esse carro ele é do ano de 1980. Aí temos uma foto, como sempre eu coloco as informações, né, do pessoal que fez a foto, ou seja, os créditos. Ali ao fundo temos ali o Lago de Itaipu, na região aqui de Foz do Iguaçu. Não sei se é o mesmo carro, mas que eu soube, a Sul-Americana possuiu 2 exemplares. E aí temos o Volvo, pessoal, aí que já entra a história, né? No final, isso mesmo, no final de 1980, já na linha de 1981, ou para a linha de 1981, a Volvo do Brasil lançou seu chassis, seria o Volvo B58 articulado. Interessante que, até onde eu sei, a catarinense adquiriu apenas 2 unidades. Olha só que balanço, pequeno balanço traseiro ali do último eixo. E temos aí esse mesmo exemplar. Em algum tempo atrás, aqui em Curitiba, estava para vender em uma empresa. A gente vê até o nome da empresa logo ali acima. Porém, é interessante que o dono gosta da Princesa dos Campos, fez praticamente aí uma pintura bem parecida. O interior sanitário lá no fundo, bem, olha, bem, não tem o que falar, né? Um ônibus desses realmente é uma viagem ao tempo. O revestimento das poltronas aí eram poltronas marrons, a lateral toda marrom e o centro delas era revestido de carpê. Segue ali o padrão do revestimento dos porta-pacotes. E a gente não faz ensaio, pessoal, a gente simplesmente está apresentando para vocês praticamente ao vivo, da forma que eu peguei, coletei essas fotos e as informações que eu já tinha aqui no meu material. Vejam que essa versão, entre aspas, básica, que a catarinense possuía, já é uma versão simples. Olha lá o meio, lá, ó, a sanfona não tinha nenhum daqueles acessórios que a Marco Polo possuía, e também sendo uma versão aí mais para transporte em
distâncias mais curtas. Sendo que o objetivo desses ônibus era o seguinte, pessoal. O objetivo era o mesmo de hoje, transportar mais gente utilizando apenas menos, como posso dizer, gastando menos combustível, tendo funcionários a menos, mas transportando praticamente aí o dobro da capacidade dos ônibus convencionais. E apesar de tudo, o consumo de combustível compensava sem dúvidas. E aí nós temos o detalhe desse Marco Polo 3, temos o detalhe de um dos calcanhares de Aquiles que acabou culminando com o fim dos articulados no Brasil. O pessoal coloca algumas conversas um pouco sem sentido, alguns, né, nem todos, porém o que se sabe operacionalmente, perguntei, lógico, na empresa, é a questão, está aí uma delas, o pequeno espaço para o bagageiro. Vejam aí que passava o túnel ali, então o espaço era bem mínimo, levando-se em conta que ali possuía 58 poltronas e pensando mais além, os ônibus faziam a linha de Foz do Iguaçu, o pessoal trazia muita bagagem mesmo e era ineficiente, o espaço realmente inadequado. Ainda mais nas versões aí da Volvo com motor central. Temos mais uma foto lembrando a todos que somente foram exportadas unidades para o Chile, o único país do Mercosul que acabou comprando a ideia de ônibus rodoviários articulados na época. Aí está a foto desse prospecto, é exatamente esse veículo que temos aí. Aí sim, a Marco Polo apresentou juntamente com a Scania para a Aviação Garcia o primeiro, entre aspas, protótipo de ônibus articulado no Brasil em versão rodoviária. A Aviação Garcia fez o teste com esse veículo que está aí na foto e no momento que ela fez, ela acabou fechando suas compras das versões, porém, engraçado, né? Acabou adquirindo aí da Nilson e acabou inclusive comprando um Marco Polo SE, não teve nenhum Marco Polo 3 normal aí na sua frota. Mais um pedacinho da história para vocês. E esse ônibus passou por diversas empresas. Temos algumas fotos aí dentro daquilo que estávamos falando da Aviação Garcia. A gente achava que era só 2, mas pelo que dá para saber aqui, são 4 veículos que ela obteve ou adquiriu articulados. Temos na foto o carro 7900, mesma configuração de diplomata. Agora temos o carro 7980 também. Mais uma foto agora colorida do 7980 em Joinville, na Nilson. E olha que bonito, né, pessoal? É muito interessante as questões de acabamento, as cortinas, todas um padrão monocromático e a pintura das empresas. Tinha muito mais detalhe, bem mais difícil aí, porque eram pinturas mesmo. Hoje a coisa ficou um pouquinho mais simples, entre aspas. Aí temos o 7981, não sei como que era a numeração utilizada pela Aviação Garcia na época, porém que dá para entender, lógico, a gente já sabia que 79 era o ano de fabricação, ou seja, leva-se a crer então que ela começou a fazer o teste no ano de 1978 com articulados em suas rotas principais, como Curitiba-Londrina, Londrina-Umuarama, dentre outras, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente na questão operacional desses veículos. Nessa imagem icônica e histórica, temos o único Marco Polo articulado que a Aviação Garcia possuiu, ao contrário do que imaginávamos de ser o Marco Polo 3 normal, como aquele do início em que foi testado. A Aviação Garcia optou por um Marco Polo 3 SE. O chassis é óbvio, Scania B111. Está aí com o itinerário da linha Umuarama-Curitiba, mas até onde eu soube, ele não chegou a fazer essa linha.
portanto não se sabe qual a história dessa foto, mas já dá para se ter uma ideia de que não está aí com passageiros em seu interior. Imagina a emoção do motorista estar com um veículo desse 0 km nessa configuração aí tão diferente. É muita história para contar, né, pessoal? Aí temos a aviação Araguarina, fazia as linhas lá de Goiás, pelo que eu soube, pelo que eu pesquisei. Temos aí um articulado, lógico, Scania B111 também. Mais um aí no Chile. Olha que foto bonita, foto noturna. Também no Chile, uma outra unidade exportada. Não se tem muitas notícias de onde andam esses ônibus hoje em dia. Esse a gente tem notícia porque se encontra aqui em Curitiba desde o início da pandemia. Esse ônibus encontra-se aqui. Até conversei com o proprietário dele, até tá vendendo o veículo e ficou bem interessado na questão de ser um ônibus histórico. Ele é do Circo Vostok, eu não lembro agora o nome do proprietário, mas aquele abraço aí eu conversei com ele por WhatsApp e até a gente combinou de estar indo lá, mas já faz algum tempo a gente acabou até esquecendo. Ou seja, pessoal, tá aí guardado um pedaço da história. Esse aí, se não me engano, é o 8112. Como dito anteriormente, no ano de 1981, a Volvo apresentou para seus diversos frotistas, para seus diversos clientes aí de ônibus, sua versão articulada, prometendo maior estabilidade do que o seu concorrente Scania. Possuindo motor central, temos aí um articulado Nilson sobre chassis Volvo B58. Me parece uma versão aí, sei lá, executivo, vai saber, não existia esse tipo de denominação, porém observa-se lá no interior que as poltronas eram bem mais distantes uma das outras. Eu até posso arriscar para vocês que a impressão que se tem é que na parte do primeiro vagão as poltronas eram mais distantes do que no segundo vagão. Será que era duas classes? Não se sabe, não se tem nenhuma informação, mas vamos ao que estamos vendo aqui na tela. O enorme balanço dianteiro e o curtíssimo balanço traseiro são detalhes dos articulados rodoviários Volvo. As únicas empresas que tiveram articulado Volvo foram exatamente a Viação Garcia com essa única unidade e também a Autoviação Catarinense. Lembrando, pessoal, quando estou falando aqui, as únicas que tiveram articulados Volvo, a gente está falando lógico e óbvio dos articulados rodoviários. Temos agora o 8113. Então, até onde eu sei, eram apenas duas unidades que a Autoviação Catarinense possuiu. Observe o detalhe, que esse já possuía o balanço dianteiro bem menor. Seria muito bacana ter fotos do interior daquele Viação Garcia. E agora encerramos aí com um carro que, sinceramente, eu não tinha notícias de que existiu, sabia somente do 2000 pelas fotos aí que eu via na garagem, diversos. Eu tenho outro material, inclusive da própria Sul-Americana, que tinha foto do carro 2000. E aí se encerrou o vídeo de hoje, pessoal. Aí qual é o problema dos articulados? Vamos lá. Rodoviários, a gente falou dos bagageiros. Questão também de conforto, o balanço ali do pessoal que estava no segundo, vou usar a expressão vagão, né? Entre aspas, chicoteava bastante e a suspensão não ajudava muito pela leveza do conjunto ali no todo da parte traseira e também questão de estabilidade, principalmente em dias mais chuvosos e com pista molhada. E outro detalhe, é claro, técnico operacional. Algumas rodoviárias, inclusive lembrando lá atrás, a Autoviação Catarinense até, eu lembro que quando menino tive em Balneário Camboriú e eu via esses ônibus articulados, eles encostavam, entre aspas, na rua para embarque e desembarque do pessoal. Então as rodoviárias, a maioria,
Como hoje até seria difícil comportar um ônibus de 18 metros na plataforma, meio que inviável, então teve esse outro problema que até o pessoal desprezou um pouco na oportunidade em que estavam pensando ou fazendo aí o projeto dos articulados rodoviários. Aqui na rodoviária de Curitiba também eu tenho fotos, mas tem que procurar, né? Desse ônibus encostado lá na plataforma, realmente tinha que encostar um pouquinho virado aí, ele liberava espaço para algum passar lá atrás, porém dificultava algum que fosse estacionar do lado. Mas eram esses detalhes que acabaram fazendo com que não vingasse o projeto dos articulados e até hoje seria infelizmente inviável. Portanto, a conta fecha na questão do transporte. Mais passageiros, menor custo operacional, igual a mais lucro. Porém, esbarra nessas questões que falamos, pessoal. Encerramos agradecido mais uma vez por você que está aqui conosco até o final. E não se esqueça, curta, compartilhe, inscreva-se e dê sua sugestão para a semana que vem trazemos novamente mais um episódio da saga Viagem de Volta.